Olá, pessoa querida! A gente hoje está com um novo episódio do Vida de Compartilhante. O Vida de Compartilhante foi uma live que a gente fez aí nos primeiros 100 dias da pandemia em 2020, deu uma parada em 2021, mas todo mundo falava que queria que a gente continuasse o Vida. E aí, lá na pessoa, eu estimulada aí pela equipe, a gente decidiu voltar com o Vida de Compartilhante, mas dessa vez em formato de podcast. Então, eu já quero começar agradecendo aqui o pessoal do Estúdio 767, onde a gente grava o Vida de Compartilhante, mas também agradecer a nossa equipe lá da pessoa, nosso time, especialmente aí a Jéssica e a Fernanda, que tem feito a produção do podcast Vida de Compartilhante. O Vida de Compartilhante fica lá no meu canal do YouTube, @ericapessoa, e vocês podem assistir, né, os 2 primeiros episódios e esse episódio aqui que a gente está gravando daqui a pouquinho, né? Você pode assistir lá e também nos canais de streaming. Vida de Compartilhante por Érica Pessoa. Bom, hoje a gente vai falar sobre cultura em Belo Horizonte, em Minas Gerais como um todo, mas assim, com foco aqui na nossa BH. Para fazer esse bate-papo, eu convidei 2 grandes amigos meus, 2 pessoas que eu admiro muito nesse setor da cultura. Uma, a Carol Braga, que é especializada em jornalismo aí, cultural, né? E que, para mim, assim, hoje é uma referência como crítica, né? Que escreve sobre crítica de espetáculos, de dança, de música, de filme. Carol, assim, é múltipla. E eu estou trazendo aqui hoje também para esse bate-papo o Jonathan Horta, que é um dos responsáveis pelo Verão Arte Contemporânea, que faz parte do Grupo Oficina Multimédia e que também é aí um artista múltiplo também, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a história do Jonathan aqui também. Antes até de eu dar continuidade aqui, gente, eu vou pedir licença para um parêntese. O Jonathan faz parte do VAC e o VAC foi desenvolvido por uma pessoa que eu sou completamente apaixonada. Eu falo sempre para ela o quanto eu a admiro e eu quero deixar isso aqui registrado, que é a Ione de Medeiros, a primeira mulher a ser diretora de teatro aqui em Minas Gerais, né? O GOM, né? Que é o Grupo Oficina Multimédia, está completando 45 anos esse ano. E eu vou dizer para vocês que eu tenho um imenso orgulho, para mim é uma honra conhecer a Ione, conversar com a Ione. A cada conversa que a gente tem, eu aprendo muitíssimo. E ela é uma mulher incrível, que passou aí, né, por grandes momentos dos últimos anos, né, da nossa geração, principalmente para nós mulheres, assim, é maravilhoso poder ter uma referência como a Ione de Medeiros. Então, peço licença aí para vocês dois, Jonathan, Carol, para poder fazer aqui essa referência a Ione de Medeiros, que merece nossos aplausos sempre, né, por ser essa grande mulher. Mas eu faço super coro com você, claro que eu faço super coro, né? O Jonathan não precisa nem falar, né, Jonathan? Não precisa, né? A gente super concorda. Concordo, grande reconhecimento, ela merece mesmo. Maravilhosa. Ela merece. Bom, e começando hoje esse 3º episódio do Vida, eu queria começar fazendo aquela nossa pergunta. Carol já passou por essa pergunta, mas nós vamos fazer de novo, hein, Carol? Tá Enfim. bom. Carol Braga, quem é você? Apresente-se aí para o nosso público do nosso podcast Vida de Compartilhante. Olha, eu gosto de dizer que eu sou a tia do Antônio, da Laura, da Esther e da Ana, né? E que procuro mostrar para eles que com arte a vida é bem melhor. Eu acho que eu sou essa pessoa, né? Que há mais de 20 anos descobriu o jornalismo cultural, também com a Ione de Medeiros, que um dos primeiros projetos da cultura que eu trabalhei foi no Grupo Oficina Multimédia, né, Jonathan? Uau! Então, tenho essa estreia aí, né, na arte também, profissional da comunicação né, com a Ione. E assim, é difícil me definir, porque, como você falou, eu faço um monte de coisa, né, profissionalmente.
mas a arte, ela está em tudo que eu faço, assim, na minha vida de professora, os exemplos são todos relacionados à arte e à cultura, na minha vida profissional também, e na minha vida pessoal, acabei de falar aqui dos meus sobrinhos, que isso é uma constância também nas nossas conversas. Então, eu acho que, Carol, é isso aí. Carol pode adotar a Júlia também, então, tá? Porque eu imagino como é que deve ser ótimo ter uma tia como você para aprender esse tanto de coisa de cultura, né? Essa visão da arte, sair cada dia mais inspirada, enfim. Pode adotar a Julinha, tá? Tá Tô bom, emprestando ela aqui. Tá bom. Bom, e aí, gente, essa história do Vida é sempre assim, né? A gente fala que o Vida de Compartilhante é pra gente compartilhar histórias genuínas, né? A vida como ela é, essa vida real, sem filtro. E por isso que é bacana, né? A gente vir conversar, por exemplo, com a Carol, ouvir dela aí, né? Começando a falar dela como... dando o exemplo aí da família dela, dos sobrinhos. É isso que a gente quer mesmo, né? Porque eu acho que viver aí... A gente tem visto aí nas redes sociais, cada vez mais as pessoas constroem um personagem, né? Apesar de hoje a gente vai falar aqui de personagem, que isso tem tudo a ver com cultura e com arte. Mas a gente precisa um pouco, né, dessa... da gente mesmo, como ser humano, ser cada vez mais autêntico, mais real, mais genuíno. A gente está precisando muito disso. E aí eu quero aproveitar para te perguntar agora para o Jonathan, né, que está aqui comigo hoje no estúdio. Carol está remotamente, o Jonathan está aqui comigo e eu fico muito feliz de poder encontrá-lo aqui pessoalmente. Estamos distanciados, viu, gente? Não vamos esquecer aí de nos cuidar. Jonathan acabou de contar que ele não teve Covid, não teve gripe. Então, como é que ele está se cuidando, né? Tomou lá as 3 doses dele da vacina, tomou vacina de gripe também. Então, aí um ótimo exemplo para todos nós, né? E a gente precisa realmente se cuidar cada vez mais. Mas, Jonathan, conta pra gente, quem é esse artista extremamente eclético que é o Jonathan Horta? Então, né, como você disse, eu posso me definir como um artista de teatro, porque eu comecei no teatro e tudo que depois veio foi por causa do teatro. Comecei no teatro bem adolescente, depois vim para Belo Horizonte estudar, tive esse encontro com o grupo Oficina Multimédia, esse encontro com a Ione, que também me trouxe para essa vida profissional, teatral e artística. Então nós 3 aqui, né, temos esse encontro iniciático com a Ione, que é bem legal. E depois disso, depois desse contato com o Multimédia, que é um grupo de multilinguagens, eu fui me experimentando também em várias outras coisas, que no Multimédia a gente experimenta todas as áreas artísticas, e hoje em dia eu sou costureiro, sou professor de teatro, sou professor de figurino, pelo trabalho todo construído multimédia, e às vezes sou mestre de cerimônia de alguns eventos artísticos de Belo Horizonte. Geralmente, quando eu sou mestre de cerimônia, eu não sou o Jonathan, eu sou a Paola Bracho, que é uma personagem aí criada na noite LGBTQIA+, de Belo Horizonte. Então, às vezes, também eu sou a Paola e aí me aventuro no palco, apresentando, mostrando aí um pouco dessa arte também. Queer. Gente, Paola é maravilhosa. Incrível, incrível. Se você ainda não teve a oportunidade de encontrar a Paola aí nos eventos, olha, eu vou te falar que você tá perdendo. Tem que encontrar. E Jonathan faz uma performance incrível. Verdadeiramente incrível. E bom, gente, então aproveitando que vocês se apresentaram aqui, Carol, Jonathan, vou aproveitar também para a gente fazer aquele momento merchan. Carol, como é que a gente te acha aí nesse trabalho? Qual que é o seu arroba aí? Vai contando pra gente. @culturadoria, ou então www.culturadoria.com.br. E o @culturadoria você me acha no Instagram, me acha no Twitter, me acha no Facebook, me acha até no TikTok, se quiser. Uau! Moderníssima! Adoro! E Jonathan, como é que a gente encontra aí o Jonathan, a Paola e também o Vac e o Gon? Conta pra gente. Olha, você vai encontrar Jonathan no @JonathanHF. A Paola você vai encontrar no Facebook Paola Bracho. Você vai encontrar o Multimédia no @Oficina Multimédia e o Verão Arte Contemporânea no @Verão Arte. Facebook e Instagram de Oficina Multimédia e Verão Arte são iguais, então você vai encontrar os dois. Lá você consegue seguir e ter informações sobre o grupo, o evento e sobre os artistas também do grupo. Maravilhoso.
Bom, gente, então como a gente hoje vai falar sobre cultura em Belo Horizonte e em Minas Gerais também, mas eu queria muito falar aqui da nossa cidade, assim. A gente aqui a gente aqui, eu, Carol e Jonathan, acho que eu posso contar para vocês, que a gente nasceu no século passado ainda, nós somos do outro milênio. Né? Sim. A gente é do outro milênio. Então, a gente passou aí pelas construções culturais de Belo Horizonte. A gente falou aqui agora, né, que o GOM, por exemplo, tem 45 anos. Mas a verdade é que nos anos 80, 90, início dos anos 2000, aqui em Belo Horizonte tinha uma história de que todo mundo que era muito bacana na arte, para se destacar, tinha que ir embora da cidade. Né? Então, a gente formava aí grandes artistas, pessoas da cultura, os próprios jornalistas de cultura, todo mundo ia embora. E aí a cidade ficava empobrecida, né? Porque na hora de colher o fruto aí dessa formação artística e cultural da cidade, as pessoas estavam indo embora. E a gente ficava meio empobrecido aqui, não tinha tantos equipamentos culturais e etc. Então, eu quero ouvir de vocês o que é que aconteceu nos últimos anos que fez Belo Horizonte começar a ter uma efervescência cultural? Porque a gente viu aí um tanto de eventos novos, em áreas diferentes, artistas que estão marcando aí a história mineira, nacional, internacional. O que vocês viram aí que fez essa diferença? E conta pra gente um pouco aí dessas referências para vocês na cultura e na arte. Posso começar? Bom, eu sou dessa geração, talvez, que viu que esse aumento, esse crescimento, né? Porque quando eu chego em Belo Horizonte no início dos anos 2000, tem vários festivais que já tinham se iniciado antes, talvez FIT, o Fórum de Dança, o ECUM, que era o Encontro Mundial de Artes Cênicas, ou seja, eram vários eventos que já tinham se iniciado, mas a gente vê no início dos anos 2000, eu chutaria que até mais ou menos 2010, uma expansão cada vez maior desses eventos, festivais, com muitos patrocínios, prêmios, investimento público, investimento também de empresas. Então, eu acho que isso ajudou a projetar Belo Horizonte. Eu te diria, Érica, que a gente sempre teve mesmo esse êxodo, que talvez é comum no Brasil inteiro, de sempre uma busca por São Paulo e Rio de Janeiro. Mas Belo Horizonte sempre foi uma efervescência. Acho que hoje em dia já temos até estudos aí da Semana de Arte Moderna de 22, que São Paulo é que estourou, mas agora no centenário de 2022 já estão fazendo esses estudos de como Belo Horizonte acompanhava esse movimento, por mais que não tivesse a repercussão que acontecia em São Paulo. Então, eu vou te dizer que sempre aconteceu igual. Quando eu penso no Multimédia, que é um grupo que está fazendo 45 anos, que está desde 77 criando nessa cidade. Quando eu penso nos festivais de inverno, que fizeram mais de 50 anos, que criaram toda uma geração artística e cultura, né? Com o Festival de Inverno da UFMG, que aconteceu em Minas, aconteceu em Ouro Preto, Belo Horizonte, Diamantina, várias cidades. Então, eu acho que Minas é um celeiro de arte e de cultura. Todas as pessoas, inclusive os mineiros que saíram daqui, mostraram muito bem a potência criativa que tem o nosso estado e a nossa cidade de Belo Horizonte. E isso, eu te diria também que é um celeiro de cultura contemporânea. Nós somos expoentes de dança contemporânea no Brasil, de teatro contemporâneo, de música. Você pensa no Clube da Esquina, a revolução musical que fez. Então, você vai ver que nós somos mesmo. Mas essa coisa, e tem essa questão mineira, geográfica do entre-montanha, que até hoje a gente ainda luta para expandir, para abrir, quebrar essa montanha e chegar, né? Rio de Janeiro está lá naquele marzão, abrindo, expandindo tudo. São Paulo está nessa capital, que é a potência financeira, cosmopolita. Então, isso aparece muito mais. Mas eu acredito que aqui a gente tem conseguido. O cinema, inclusive mineiro atual, tem aí despontado internacionalmente. Isso eu falo até de agora. Então, eu vejo esse crescimento e acho que todo esse investimento que deu para a cultura, para os eventos, fortaleceu muito, talvez, essa nossa expansão. Carol, o que você pensa, Carol? Não, eu concordo com você, e eu acho assim que tem, enfim, a gente pode dividir em partes, vamos por partes. Acho que tem esse investimento público que ele é super importante, acho que Minas Gerais e Belo Horizonte sempre realmente esteve na vanguarda, né? Citando a geração da videoarte com Éder Santos, né, e companhia, sempre esteve à frente, mas acho que tem uma mudança a partir da segunda década desse século XXI, que para mim está muito ligada ao carnaval, e a uma geração, a geração que fez o carnaval, e é essa geração que começou a sentir orgulho de viver em Belo Horizonte,
né? De Legal. transformar. Tem uma frase do Gustavo Greco que eu adoro citar, que ele fala: eu não vou mudar daqui, eu vou transformar o aqui. Então, eu achei uma geração que se apropriou disso, né? Reviveu o carnaval, e aí, a partir do carnaval, a gente vê essa efervescência em várias áreas, né? Eu comecei a fazer jornalismo cultural na Rádio Guarani em 2001. E eu lembro que quando eu fazia a agenda cultural da cidade, eu conseguia colocar tudo que estava acontecendo em Belo Horizonte em 5 minutos, no máximo. Era o quê? Era um show no Palácio das Artes, né? E o filme que estreava e um outro evento. Hoje em dia é impossível. É impossível, porque o número de equipamentos culturais, o número e talvez também, não sei, isso tem a ver com a facilidade de produção também, né? Que os métodos de produção hoje em dia estão mais fáceis, até mais digital, se lança muito, né? Mais música. Mais acessíveis. E talvez tenha a ver, né? Tenha a ver com isso, assim, também. Né? Mas, para mim, o carnaval, a retomada do carnaval e essa geração que retomou o carnaval é uma geração que muda essa relação de Belo Horizonte, da nossa relação com BH. Sabe? Eu sempre amei Belo Horizonte, sempre amei Belo Horizonte. Teve um período que eu mudei daqui para estudar. Quando eu voltei, eu ouvia muito isso. Ah, mas você não vai ficar aqui. Gente, o que eu ouvi disso na minha vida? Ah, mas você não vai ficar aqui, você vai mudar. Você vai para São Paulo, para o Rio de Janeiro, você vai mudar. Isso era sempre, né? E aí, a partir do meu retorno, toda vez que eu voltava para Belo Horizonte, eu amava voltar para Belo Horizonte. Eu saía para fazer uma matéria, sei lá, um convite de cabine para entrevistar as pessoas no Rio, São Paulo. Quando eu voltava, me dava um prazer imenso de voltar. E eu acho que essa geração pós-carnaval começou a reforçar isso, né? Então, acho muito legal. Eu quero até aproveitar aqui, vocês foram falando de algumas pessoas também, dessa história, né? Da cultura em BH. Eu fui me lembrando aqui de alguns momentos que marcaram a minha vida, assim, né? Com cultura. Eu, se não me engano, ainda no final dos anos 90, a gente teve tem 3 lugares, pessoas e eventos que me marcaram profundamente. Um é a obra que, para mim, assim, né, deu oportunidade para a gente ver bandas diferentes e tudo mais. O Lapa ali também, Multishow, que trazia, né, umas pessoas bem legais para a gente poder ouvir, conhecer. Eu lembro que foi ali no Lapa, por exemplo, que eu vi a primeira vez na minha vida o Otto, né? Então, assim, eu me marcou bastante. Os Hermanos lá a primeira vez. Olha para você ver. O outro lugar que, assim, não necessariamente é um equipamento cultural, mas que eu vejo que nos ajudou aí trazendo também tanto música diferenciada, um espaço com formato diferenciado e que investiu também muito no jazz aqui em Belo Horizonte, é o próprio Café com Letras, que, se não me engano, chegou em BH mais ou menos em 97, 98, foi 96, 97, alguma coisa assim. Né? E eu vejo que o Bruno foi muito corajoso, né? Transformar um lugar que a gente estava acostumado só com restaurante, um café que tinha livraria, que tinha apresentação musical, que tinha exposição de arte. Então, ele foi pioneiro aí nessa visão mais completa aí de um espaço, né? Múltiplo. E me lembrei aqui também que nessa época também eu participei de um evento que, para mim, assim, meu sonho era ver um evento desse de novo em BH. Que era, Carol, não sei se você vai lembrar, Jonathan, também, do Carlsberg Music Station, que aconteceu... Ah, eu lembro. Gente, o que foi aquilo, né? Mas aquilo com foi Cássia Eller ainda... Foi. Eu estava estudando, gente, eu formei em 98. Então, assim, tem que falar até rápido, assim, né? Para ninguém fazer as contas. Mas, assim, aquele evento, para mim, foi algo que abriu minha mente completamente. A Alex Dari está falando aí da Paola, né? Com essa vibe queer. Mas na época lá, Alex Dário também, né? Todo montado ali, recebendo a gente na estação central. Gente, mas foi uma coisa, assim, para mim, ver ali Cássia Eller tocando. Não, eu
foi para mim um divisor de águas, né? A gente dentro do metrô, indo de estação em estação, cada estação tinha um espetáculo diferente. Então, são algumas referências, assim, que para mim me marcaram muito. E na história da pessoa, aí o Fórum Internacional de Dança, com a Carla Lobo, Adriana Banana, né? A Keila Monadjemi fazendo aí várias produções de eventos diferentes na cidade, continua até hoje apoiando aí a cultura, né? Com o Jacinta, e pessoas aí mais novas no processo, né? O Bernardo do Espinhaço, que é um músico que eu adoro, o Sarará, que as meninas lá da Macaco produzem muito bem, com shows maravilhosos. Então, assim, e concordo com você, viu, Carol? Essa frase aí do Greco, eu acho que representa muito bem, né? Eu não vou, como é que é? Eu não vou mudar daqui, eu vou transformar o aqui, né? Frase maravilhosa. E o Greco é também aí uma referência do design, do brand, dessa visão. Se você lembrar né, desse Music Station, que para nós é muito forte, eu fico pensando que para as pessoas que têm hoje a idade que a gente tinha naquela época, talvez, por exemplo, a Festa da Luz seja um marco. Né? A Festa da Luz, sim. O Cura. E aí, na Festa da Luz, tinha um neon, né? Que agora está lá no Sula, que escreve BH é nós. É nós. Né? E esse neon, ele diz sobre esse pertencimento à cidade, que essa geração carrega, que eu acho lindo. Lindo mesmo, muito lindo. E aí, Jonathan, até falando desses espetáculos, dessas pessoas, né? Tô contando aqui das que me marcaram aí de alguma forma. Eu fiquei me lembrando aqui do verão, como é que vocês quebraram alguns paradigmas também, né? Quando vocês levaram hip hop para alguns espaços que eram espaços que não eram, apesar de espaços públicos, não eram ocupados, né? Pela população. Conta algum desses espetáculos assim, ou dessas pessoas que vocês colocaram aí, né, deram esse acesso para se apresentarem nesses espaços, como o Palácio das Artes, o Sesc e tal, que para você aí foi marcante. Pra gente o verão sempre foi marcante, até por esse caráter também de valorização da cultura local. A gente tem pouquíssimo convidado de fora na nossa programação, porque a gente vê essa potência dessa cidade, dessa Belo Horizonte. Inclusive, a gente sempre faz uns diálogos aí para buscar apoio de secretaria, de prefeitura, mostrar que Minas Gerais tem um turismo além de Ouro Preto, além das cidades históricas, que é um turismo cultural que tem que ser valorizado, porque vai trazer público esses festivais de arte que acontecem. Você pensa, até a visibilidade que o Cura tem hoje em dia pode trazer gente para a cidade. Se você pensa nos festivais de cinema, nos festivais de teatro, isso tudo pode trazer público, turismo, ou seja, verba. O carnaval, a potência que foi aqui em Belo Horizonte de trazer essa transformação. Então, o VAC, inclusive, acontece muito próximo. A gente começa em 2007, o movimento do carnaval começa logo depois do VAC, inclusive. Eu estava lá nos primeiros dias de Praia da Estação, que vai resultar nesse carnaval. Era uma das pessoas que segurava aquela mangueira para ajudar a dar banho em todo mundo na praia, porque inclusive a gente estava fazendo o verão no mesmo período, né? Porque sempre aconteceu nesse período de férias. Então, eu acho que o verão ajudou a contribuir com isso e vejo que esse impacto, eu penso, é muito marcante pra gente quando a gente leva o duelo de MCs pro Palácio das Artes. Isso foi o duelo de MCs sempre um evento que eu arrepio, porque a primeira vez que eu fui no duelo de MCs, eu já levei todos os meus alunos que eu já dava aula, fizemos documentário, entrevistamos os poetas. Desde isso eu criei uma relação com o duelo. E eles sempre aconteciam debaixo do viaduto. Algumas edições do VAC, eles ficaram debaixo do viaduto e a gente pensou, por que não levar eles para o Palácio das Artes? Eles nunca tinham ido, nunca tinham ocupado aquele espaço. E acho que, eu não tenho certeza se foi no mesmo ano, mas ou no ano seguinte, a gente ocupa também a Galeria Maristela Tristão, com a pichação e com o grafite, que foi uma parceria, inclusive, com a Mini Galeria da Angelina Camelo, que traz essa proposta. Então, que eram também coisas que não aconteciam. Há anos, os artistas da pichação e do grafite queriam entrar no Palácio das Artes, ou poderiam usufruir daquela galeria. Isso
Tá, é porque hoje em dia a gente escuta, essa arte está toda aí já nas galerias, Sim. nas grandes exposições, mas foi isso há pouco tempo, 2007, 2008, 2009, isso ainda não estava tão divulgado, espalhado. E o verão também acontece dessa força, porque a gente tem que lembrar que nas primeiras edições, sem patrocínio nenhum, 2007, 2008, com todos os artistas da Literalmente cidade. sem nenhum real. Nenhum real. É artistas se juntando e falando, vamos fazer um festival diferente na cidade no período de férias. E isso é uma parceria com os artistas. A Ione, Keila e Rui tiveram a primeira ideia lá em 2007, né, que é Monadjem, Mercado Moderno, Rui Moreira, da Companhia Seraquê, e Ione, do Multimédia. Foram os três que encabeçaram a primeira edição. Mas os artistas que participaram, se você pega lá o programa de 2007, 2008, é quem apostou, quem votou, quem falou assim, eu quero fazer parte desse evento sem nenhuma verba. Eu quero transformar esse calendário cultural aí da cidade nesse período. E eu acho que isso vai resultar, talvez, que Belo Horizonte é uma cidade muito agradável, criativa. Sim. Inclusive, eu acho que para criação, por não ter essa dispersão que o Rio e São Paulo trazem, infelizmente, ajuda o artista a poder se focar no trabalho e construir essa proposta de cultura que é tão forte e potente aqui. Carol, e para você, assim, qual quebra de paradigma aí que te marcou, assim? Ai, eu acho assim, para mim, eu falei, eu fiquei fora de Belo Horizonte em 2006 e 2007. Para mim, Belo Horizonte, quando eu saí, era uma, e quando eu voltei, era outra. Engraçado que isso, inclusive politicamente, né? Eu acho que tem muito a ver com as políticas culturais do governo Lula. Porque eu vi claramente, assim, quando eu saí, a cidade era uma, quando eu voltei, era outra completamente. Né? A relação das pessoas também, as pessoas estavam, né? A faculdade, andava no corredor da faculdade, quem estava estudando, era a oportunidade que outras pessoas tiveram de estudar. Então, esse divisor de águas, para mim, está assim, nesse intervalo de 2 anos que eu fiquei fora daqui, e eu voltei, e estava inclusive o verão, por exemplo. Né? Quando eu voltei, já tinha o verão. Quando eu saí, não tinha. Então, acho que esse período, né, de 2006 a 2008, a gente percebe uma mudança intensa nessa cena. Tanto que eu era, né, trabalhava na Rádio Guarani, quando eu voltei a trabalhar na Rádio Guarani. Era o volume de entrevistas, o volume de notas inéditas que a gente produzia lá, era outro. Né? E assim, vários projetos, como você citou, o BH, depois virou BH Music Station, né? O Verão Arte Contemporânea, diversos, assim. Isso para mim marca muito eu tenho bem essa memória, assim, e que eu acho que tem a ver com esse fomento, né, que a gente precisa retomar agora. Né? Outro dia eu vi uma entrevista falando que quem tem medo da cultura pode ter medo mesmo, que tenha, porque a cultura ela precisa desse apoio. Porque, infelizmente, a gente vive num país em que não existe mecenato, que as empresas elas não entendem o papel que elas têm em relação ao fomento da arte sem esse apoio do governo. Infelizmente, a economia da cultura ela é dependente do mecanismo federal de incentivo à cultura. Acho que a gente poderia transformar isso, mas não sei como transformar isso. Tem anos que eu penso e não encontro a solução. Então, quando a gente volta em retrospecto e vê, né, que diferença que isso fez na cena de uma cidade, né, isso reafirma a importância de olhar para a cultura e os governos olharem para a cultura com a atenção que merece. Eu vejo até que o aumento desses equipamentos culturais aqui em Belo Horizonte, ele aconteceu exatamente porque as empresas que apadrinharam esses espaços, né? E a gente vê ali o circuito da Praça da Liberdade, com o CCBB, com o Memorial Minas Gerais Vale, com a Casa Fiat, né? Com o Museu de Minas e Metais, sim, né? Todos eles aconteceram nesse momento que tinha um apoio, né, da lei de incentivo, que ele destinou ali o imposto de renda que ele ia pagar, efetivamente, que ele ia destinar, né, retornar ao governo, retornou mesmo como equipamento cultural para que as pessoas da cidade pudessem usufruir, né, de um ambiente
diferenciada. Eu vejo que isso aconteceu exatamente nesse momento, né, que a Carol está citando, né, Jonathan, e que acaba aí por a gente poder colher aí esses frutos, né, de uma cultura mais efervescente aqui na própria cidade, né? Com certeza, esse apoio de todo esse mecanismo, que como Carol falou muito bem, aqui no Brasil ainda é dependente dessas leis federais, estaduais e municipais, porque a gente tem ela nas 3 esferas, e são elas, inclusive, que estão se mantendo. As empresas ainda só patrocinam através desse recurso, né, que sai do imposto. O importante seria mesmo a mudança de pensamento, porque a cultura pode patrocinar, gente. É lucrativa. Tanto que os países com um pouco mais de visão, eu falo de um pouco mais de visão, porque eles vão investir muito na cultura. Não é à toa que os Estados Unidos é a maior potência de cinema. Ele sabe do poder transformador que é exportar o seu cinema. Não é à toa que a Coreia, atualmente, é a maior investidora em cinema, arte contemporânea. Ela sabe da importância de levar o pensamento do artista contemporâneo dela para as maiores exposições do mundo. Eles têm galpões inacreditáveis atualmente, eles estão atuando fortemente na cultura. A gente pega aí numa cultura até pop, a K-pop, né, esse movimento que mobiliza o mundo. Gente, isso não é à toa, eles sabem no poder de transformação de pensamento, de ideologia. Então o Brasil, que é uma potência, igual hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem maravilhosa, até antiga, sobre o Glauber Rocha e da revolução que ele faz quando a Europa descobre o cinema dele. Então você pensa, isso 60, então você pensa, se isso tivesse continuado, se tivesse continuado essa valorização, essa potência, o Brasil é um país diverso e muito potente, com muita força cultural. Mas, infelizmente, a gente viu nos últimos anos um retrocesso absurdo. A gente perde ministério, a gente perde secretaria de cultura. Então, a gente tem perdas irreparáveis. Os espaços, por mais que ainda estão sobrevivendo através de leis, estão ficando sucateados. A arte está sendo combativa. Então, eu até vi, né, uma entrevista, a Carol cita aí o Lula nos anos de 2007, desse movimento que o PT trouxe e que outros partidos também trouxeram em outras esferas, mas você vê que isso foi importante. Até eu vi uma entrevista que ele fala que vai voltar com o Ministério se ganha, que vai voltar com uma comissão para pensar a cultura, porque a gente tem que pensar, a gente tem que fomentar, a gente não pode. E o nosso combate não é uma ideologia social, política e cultural, mas é porque a gente transforma a realidade do entorno. Um país que valoriza a sua cultura tem menos violência, tem menos gente doente, inclusive. Cultura também é saúde. Eu tenho uma história que eu achei incrível agora, parece que na Espanha a retomada dos teatros foi muito forçada, porque a Espanha, como é um país com muito idoso, o idoso frequenta muito teatro. Então você paralisar o teatro é um problema de saúde, o idoso não ter um espaço para poder conversar, conhecer, sair, passear. Então eles forçam a volta ao teatro, mesmo no momento pandêmico, estudando protocolos por conta disso, ou seja, até a cultura ajuda inclusive na saúde da nossa população. Inclusive no começo da pandemia, que as companhias, né, de teatro, de dança, para os músicos eu acho que foi até um pouco mais veloz essa volta, né, para o cenário aí com as lives musicais, etc. Mas para o teatro, para a dança, eu acho que ficou ainda aquele pensamento assim, como que nós vamos fazer? Né? Como que eu vou apresentar um espetáculo? Como que ficou aí uma busca aí por esse novo formato, né? E a gente que estava acostumada a frequentar os espaços culturais e a se alimentar mesmo de cultura e arte, para a gente também foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Eu confesso que, assim, a oportunidade de vivenciar a cultura e pessoas, né, conviver com pessoas da área da cultura, ampliou demais a minha mentalidade, assim, né? E a gente ficou ali não só distanciado fisicamente, né, dos nossos familiares, amigos, né, e tudo mais, mas ficou muito fechado numa caixinha, né? E que a gente não podia mais ter esse compartilhamento e essa visão mais ampla do que as pessoas estão fazendo, porque eu que não sou artista e que não tenho tanta essa... sou espectadora apenas, né? Eu vou dizer para vocês, assim, eu vou nos espetáculos, eu escuto uma música nova, eu vejo lá uma apresentação de dança contemporânea, que é o que eu mais gosto, né? Fui formada, assim, lá pela Adriana e pela Carla, ainda bem que eu encontrei elas no meu caminho. Eu fico imaginando,
Gente, a gente ficou se sentindo tão órfão. E quando eu vou a um espetáculo, eu vejo as pessoas fazendo coisa, eu falo, Gima, da onde que esse povo tirou isso? Como é que eles conseguem pensar nisso? Hoje a gente falou até do Boca de Ouro aqui, né? Que vocês fizeram lá, o Gon, que eu fui assistir 3 vezes, e eu fico assim, Gima, como que Ione, os meninos, Jonathan, Henrique, como é que eles pensam nessas coisas? Como é que ele pega aquele texto lá e cria um negócio desse, assim, maravilhoso demais? Né? Eu sempre penso nisso, falei, gente, eu queria ter uma criatividade dessa, sabe, ter essa essência e tal. E vi que a gente ficou muito dentro dessa caixa, muito órfão mesmo, né? Nós estamos tentando retomar aí nesse momento, mas ainda tem sido difícil, né? E chegamos ao fim de mais um... Ops, nada disso! Dessa vez teremos continuação. É isso mesmo, pessoa querida. Afinal, bate-papo bom assim merece parte 2, não é mesmo? Mas calma lá, acalma o coração que amanhã a parte 2 já vai estar disponível aqui para você. Então, volte em breve para dar o play, porque ainda tem trem demais para falar sobre a cultura da nossa amada Minas Gerais.